Boa noite, irmãs da Primeira Igreja Batista em Araruama e os irmãos também que estão aí junto conosco, acompanhando nossa programação. Esse estudo do mês de abril, um estudo que tem um tema muito importante no nosso meio, muito especial, que fala sobre o serviço cristão, né? O tema desse estudo é: o trabalho de vocês será recompensado. Nós vamos refletir sobre isso essa noite. E nós sabemos e aprendemos na Bíblia que o trabalho ao Senhor, o serviço ao Senhor, nós devemos cultivá-lo e fazê-lo também com disposição e alegria. É dessa forma que você tem encarado o serviço cristão? Aquilo que você faz para Deus com disposição e alegria? Veja bem o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, no verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Né? O versículo está nos exortando, nos ensinando a fazer da melhor forma possível. Né? Nós devemos colocar Jesus no início do nosso trabalho e lá no fim também. Quando a gente começa colocando em oração o nosso trabalho cristão, a nossa vida em ação para o reino de Deus, nós temos a certeza que ele terminará muito bem. Por quê? Porque tem Jesus em primeiro lugar. Tem Jesus direcionando todos os processos, todos os planejamentos, todas as partes. Você crê dessa forma? É dessa forma que nós cremos. E queremos, então, te convidar nessa hora a refletir sobre isso, né? A pensar sobre a sua condição de servo, a sua condição de trabalhar para o reino. Amém? Não importa o tamanho do nosso serviço para o Senhor, todo ele tem importância, né? Quando nós nos dedicamos em fazer algo para o Senhor, tudo isso tem importância para Deus. Para mim, é muito importante quando eu faço algo para o Senhor, não importa o tamanho que seja. Eu sinto um imenso prazer, uma imensa satisfação quando eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Quando eu estou aqui, por exemplo, na igreja, não só no dia do bazar, mas quando eu venho me dedicar a estar arrumando, a mexendo, a fazendo as coisas ali, eu coloco aquilo ali como se eu estivesse fazendo para Deus, porque realmente é para o reino. E é uma satisfação muito grande. Quando nós tiramos o foco, a nossa visão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e colocamos isso voltado para as coisas de Deus, nós sentimos uma satisfação muito grande. Ainda que muitas vezes seja cansativo fisicamente, mas espiritualmente traz um grande retorno. E eu entendo que Maria, ela entendia bem isso. Apesar dos seus afazeres, apesar das suas responsabilidades que ela tinha, ela, no momento que ela teve a oportunidade, ela foi servir ao Senhor e ela deixou um pouquinho de lado para dar ouvidos àquilo que Deus estava fazendo. Não desprezando o que Marta também fazia, que estava ali cuidando de outra forma. Seja qual for a forma que nós fazemos para Deus, se nós fazemos de todo o coração, Ele recebe. E eu costumo pensar que enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando daquilo que é meu. E isso não é só na minha vida, isso também é na sua vida. Enquanto você faz para Deus, você tira o foco daquilo que é seu, do seu cotidiano, e Deus vai cuidando das suas necessidades, suprindo as suas necessidades diárias. Que nós possamos, irmãs e irmãos, ser como Marta e Maria, sermos exemplos no serviço a Deus. Seja qual for o seu serviço, que você possa se doar com prazer, com alegria, sabendo que o seu trabalho será recompensado. Amém? E é isso, irmãs. É verdade o que você disse, Ana. Aproveitando esse momento que estamos aqui no começo do nosso trabalho, nós queremos que você fazer um convite. Se você quiser deixar o seu pedido de oração aí nos comentários nessa hora, nós vamos estar rigorosamente acompanhando,
tá? Os comentários ao longo do nosso estudo, né? Para quê? Para poder anotar o seu pedido de oração. Nós faremos isso e vamos, ao final do estudo, guardar essas anotações e colocar lá no nosso grupo das mães de oração aqui da nossa igreja, tá? Nós vamos nos responsabilizar em estar orando pelos pedidos de oração que forem anotados aqui durante toda essa transmissão, tá? Então, fique à vontade, se você tem aí nesse momento algo que está preocupando você, alguma pessoa que está precisando de oração, seja qual for o motivo, escreva aí e nós estaremos aqui do outro lado acompanhando, anotando e nos responsabilizando em orar por vocês. E vamos também agora fazer isso pelo nosso estudo, vamos fazer isso pela pessoa que estará ministrando os nossos corações. É isso, irmãos. Vamos estar então nesse momento orando, entregando esse estudo ao Senhor mais uma vez, porque ele já tem sido orado, e entregando a vida da nossa irmã Ana Cláudia, que é quem estará falando conosco essa tarde, essa noite, e que ela possa ser usada pelo Senhor para falar aos nossos corações. Amém? Pai querido, santo e amado, graças rendemos a Ti, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, meu Deus, para Te servir. Mas também, Senhor, meu Deus, para termos esse momento que vai trazer edificação, Senhor, meu Pai, para nós, aos nossos corações, através da Sua palavra, Senhor. Pai, entregamos em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, a vida da irmã Ana Cláudia, que Tu possa, Senhor, meu Pai, estar ali, Senhor, cobrindo a Tua filha, Amém. Senhor, meu Pai, com a Tua unção, Senhor, meu Pai, Amém. E que Tu use-a, Senhor, meu Pai, para falar aos nossos corações tudo o que nós necessitamos, Senhor. Amém. Não o que aguardamos ou ansiamos por ouvir, mas aquilo que realmente precisamos ouvir, Senhor, de Ti. Amém. Pai querido e Pai amado, que essa palavra, Senhor, meu Pai, ela alcance, Senhor, meu Pai, os corações, Senhor, Amém. Meu Pai. Porque temos, Senhor, meu Pai, esse veículo, Senhor, meu Pai, que como, Senhor, meu Pai, no mundo espiritual, não tem barreiras, Senhor, meu Pai, não tem portas. Pode alcançar, Senhor, meu Pai, aonde nós fisicamente não podemos alcançar. É verdade, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmã, de cada irmão que está, Senhor, meu Pai, neste momento também assistindo, Sim. Senhor, meu Pai, esse estudo. Pai querido e Pai amado, que possa ser tocado, Senhor, que possa ter o seu coração, Senhor, meu Pai, como um terreno fértil para receber a Tua palavra, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãs. É a minha primeira vez falando para mulheres na igreja. Eu já falei para adolescentes, já lecionei para adolescentes, sempre leciono para juniores, crianças, mas nunca trouxe uma palavra para as mulheres da igreja. Então, peço compreensão às irmãs, né? Quem sabe algum irmão que esteja assistindo também essa programação. E hoje é um privilégio falar sobre isso. Quando a Carol falou comigo sobre o tema e me entregou o estudo, eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito do tema. O tema é: o trabalho de vocês será recompensado. Fala sobre o trabalho cristão, o serviço cristão. E foi muito bom ouvir a Ana também falando, né, um pouco da sua experiência, e isso nos enriquece muito. E eu gostaria de ler aqui no início o comentário que o pastor Gilton Medeiros fez. Ele é pastor, ele é escritor e é jornalista também, irmãs. Então, eu gostaria de iniciar lendo um questionamento que ele nos traz. E diz assim: acordar no domingo com disposição, alegria no coração e com o prazer de saber que é dia de estar ao lado dos irmãos, presencial ou virtualmente, para adorar ao Senhor, por meio de um culto inspirador e cheio da unção do Espírito Santo. Esse é o retrato da sua rotina dominical? Ou, como tem acontecido com muitos, a situação é, ao contrário, de desânimo, apatia e desinteresse? Como está o seu coração hoje? Você vai assistir ao culto com alegria? Ou você está desanimada diante da situação? A gente não pode estar aqui da forma como a gente gostaria. A nossa igreja repleta, a gente adorando ao Senhor, não é verdade?
é uma situação nova e é desafiadora. Que a gente possa separar esse tempo para estar ligando a nossa televisão ou, quem sabe, o nosso celular, acessando através do celular para a programação, para o culto, o estudo, o que seja. E o pastor Gilton comenta no início sobre o hino 410 do cantor cristão, que fala que no serviço do meu rei eu sou feliz. Você é feliz servindo ao Senhor? Muitas vezes a gente canta tantas canções, belas canções, e a gente não pensa verdadeiramente naquilo que a gente está declarando através daquela canção. E esse hino 410 é um hino muito bonito. Ele revela a alegria de servir ao Senhor. E aí, mais uma vez, o pastor Gilton, ele deixa um questionamento para a gente. É uma realidade distante, inatingível ou perdida num passado remoto? Você só tinha essa alegria de servir ao Senhor antes da pandemia e agora essa alegria se foi? Essa alegria morreu? Essa é a situação que muitos se encontram. É preciso entender a razão desse desânimo, dessa alegria, dessa falta de alegria e de entusiasmo que atinge em cheio homens e mulheres valorosos e dedicados ao serviço do Senhor. E aí a gente vai pensar em quais são as causas dessa desmotivação nossa. O que tem levado? Se a gente era tão dedicada antes, o que está levando agora a essa tristeza tão grande? O que tem provocado esse desânimo e roubado a nossa alegria de servir ao Senhor? E aí, a gente vai falar sobre algo que é muito relevante, mas antes disso, eu gostaria que as irmãs abrissem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15, versículo 58. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, em outras versões, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nada do que nós estamos fazendo é em vão. O Senhor recebe, o Senhor aceita. O Senhor aceita com alegria aquilo que a gente faz com a sinceridade do nosso coração. Mas o que deve ser feito, então, para mudar esse quadro todo, esse cenário? A resposta é uma só e se baseia na compreensão e na aceitação de uma realidade fundamental. E ela está relacionada à nossa comunhão com o Senhor Jesus. E aí a gente vai ler a segunda passagem bíblica, lá em Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62. E diz assim, na minha versão: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí eu fui pesquisar um pouquinho o que significa essa expressão, né? Pôr a mão no arado. E a gente vai lembrar de arar a terra, né? O agricultor, ele faz muito isso, arar a terra. Ele afofa aquela terra, né? Para que ali penetre mais a água e as raízes também possam se desenvolver plenamente ali, naquela terra que antes não tinha sido ainda revolvida. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e eu gostaria de compartilhar com as irmãs. É interessante notar que Jesus usa uma metáfora. O arar a terra é uma metáfora. Não é no sentido de que você vai arar a terra, né? Você tem que arar a terra. Isso é uma figura de linguagem. Mas o que é arar a terra? Se a gente for pegar o sentido da palavra. Na agricultura, antes de se plantar algo, a pessoa deve abrir a terra, revolvendo-a,
para que ela seja descompactada, e com isso muitos benefícios são percebidos. Melhora a infiltração da água no solo e a contribuição para o desenvolvimento das raízes das plantas. Essa prática já existe há muito tempo. Mas por que no arado não se olha para trás? E aí ele vai falar que quando a gente vai arar a terra, a gente tem que seguir uma linha reta. E se a gente olha para trás, o que vai acontecer? A gente vai desviar, né, daquilo que a gente está seguindo. E na nossa vida cristã, o que isso significa? Que eu não posso olhar para trás. Se eu olhar para trás, eu vou perder o meu foco, né? O apóstolo Paulo já fala, olhando para as coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, que está em quem? Em Cristo Jesus. Eu não posso olhar para trás, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que saber em quem eu tenho crido. Eu tenho que abandonar o meu velho homem, o meu eu. Isso tem que ficar lá atrás. Eu não posso olhar para trás, porque senão eu posso me desapontar e eu vou perder o meu foco. Como é possível seguir em linha reta para frente enquanto se olha para trás? Tem como? Possível, né? A pessoa precisa manter focada no que está fazendo. Então, da mesma maneira, é o caminho que leva para o reino de Deus. E no nosso trabalho, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, porque senão a gente vai se perder. E a gente vai perder o nosso destino, que é o caminho, que é Jesus. Jesus é o nosso caminho. Então, irmãs, para a gente desenvolver e manter essa comunhão, para a gente não ter esse desânimo, a gente precisa desenvolver a nossa comunhão. Mas o que a gente precisa observar para a gente manter essa comunhão? E aí o pastor ele foi muito sábio nas coisas que ele listou aqui. Ele listou alguns hábitos que nós devemos cultivar. Se eles são bons, tá? A gente vai cultivar esses hábitos. E se eles não são muito bons, são ruins, né? Eu preciso abandonar esses hábitos. E que hábitos são esses? Então a gente hoje vai aqui pensar um pouquinho sobre alguns tópicos, tá? Que vão nos ajudar a manter a nossa comunhão, para que a gente não perca essa alegria no serviço do Senhor. O primeiro tópico que ele destaca, que eu achei bem relevante, é que nem sempre muito trabalho significa verdadeira dedicação. Será que muito trabalho na igreja significa realmente que você é uma irmã, que você é um obreiro dedicado? Por que a gente, às vezes, muito trabalho pode não ser realmente aquilo que está agradando ao Senhor? Porque a gente pode cair no ativismo religioso, onde a gente trabalha exaustivamente, mas a gente não sabe onde a gente quer chegar. A gente atropela as pessoas, a gente não trata as pessoas com amor porque a gente está exausta, porque a gente está cansada de tanta coisa para fazer, de tanta coisa para realizar. E a gente perde o nosso objetivo maior. Então, nem sempre trabalho significa verdadeira dedicação. É a situação em que somos consumidos pelo que fazemos, mas nem sequer sabemos por que estamos fazendo. Fuja do ativismo. Então, você tem que fugir dessa coisa. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo, onde você quer chegar, né? Isso é muito importante, muito importante. Então, o primeiro tópico, né? Que nem sempre muito trabalho significa dedicação ao Senhor. Fuja do ativismo religioso. O segundo tópico que a gente vai... que ele comentou é a falta de foco. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar. E aí a gente vai ler lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo fala para a gente. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu esqueço dessas coisas que estão ficando para trás,
né? Lembra lá do arado, né? Da experiência lá do arado. E avançando para as que estão diante de mim, aí ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Muitas vezes, a falta de foco tem destruído a alegria de servir ao Senhor. A falta de foco. Incrível, né? Não adianta fazer um pouco de cada coisa e depois não conseguir concluir nada direito. Não há por que acumular cargos e mais cargos e, no fim, deixar as coisas pela metade. A Bíblia nos orienta. E aí a gente leu o versículo que a Bíblia nos orienta, de como a gente deve agir. De como a gente deve agir. Não adianta. Muito cargo e a gente não saber onde eu quero chegar, né? Qual o meu foco naquela função que eu tenho ali, que eu exerço na igreja, está fazendo a coisa mecanicamente, a gente perde o nosso alvo. Não é verdade, irmãs? E o terceiro tópico, que não é menos importante, tá? E aí, diz assim, quais são as suas prioridades? Você sabe o que é realmente importante? Então, algo para resgatar a nossa alegria de servir ao Senhor é a gente saber quais são as nossas prioridades. Isso acontece muito com a gente, que é dona de casa, né? Em casa, vamos lá. A gente está falando do serviço do Senhor. Mas quando a gente está fazendo as nossas tarefas em casa, a gente pode também estar servindo ao Senhor. Não é verdade? Eu penso desse jeito. Porque em casa, eu não deixo de ser crente porque eu estou em casa. Não, a minha casa é o maior desafio. Então, o que acontece? Quando você lista muitas coisas para você fazer durante um dia, gente, é claro que você não vai conseguir fazer todas aquelas coisas e no final do dia você vai ficar frustrada. Poxa, eu não consegui fazer nada, o dia não rendeu. O que eu fiz hoje, né? Mas, ao contrário disso tudo, se você acordar pela manhã, já agradecer a Deus pelo dia que você teve e já listar aquilo que é importante que você faça, irmãs. Antigamente, eu achava que todos os dias eu tinha que varrer a minha casa. Todos os dias eu tinha que tirar o pó dos móveis, todos os dias eu tinha que passar pano na casa, porque a casa sujava todo dia, e eu parei de fazer isso. Minha casa continua organizada. É só eu me organizar. Então, a gente precisa saber o que é mais importante e focar naquilo que é mais importante. O que é mais importante? Porque nós não vamos dar conta, gente. Nós temos um dia, tem 24 horas, né? Se a gente tem 8 horas de descanso, restam 16 horas no dia, né? E aí a gente ainda tem que trabalhar. Às vezes a gente trabalha fora, né? Agora que com essa pandemia muitos trabalham de casa, mas tem que trabalhar em casa também. Ainda tem que dar conta da criação dos filhos, da arrumação de tudo. E não esquecer do nosso tempo de estar com Deus, né? De estar sós com Deus, de orar, de ler a palavra. A gente tem que separar o tempo para isso. Na casa de Deus não é diferente. Se a gente pega um monte de obrigações para cumprir, a gente vai ficar triste, porque a gente vai ver que a gente não dá conta. Agora, se a gente dividir essas tarefas, não vai ser mais fácil? Com certeza será muito mais fácil. Então, quando eu digo assim, eu nunca consigo realizar, não consigo terminar tudo que eu tenho. Está faltando planejamento, de ver o que realmente é prioritário, o que realmente é importante. Se você fizer isso, você vai ver que vai ser mais fácil. Aí o próximo já está ligado a esse, é a falta de tempo. É quando a gente diz, o outro tópico que ele comenta, o quarto, nós vamos comentar 6 tópicos. Já estamos no quarto. É a falta de tempo. Eu não tenho tempo. Como eu disse, o tempo a gente precisa administrar. A gente ouviu muito já, na minha vida cristã, eu já ouvi muito falar de mordomia do tempo, né? Que a gente deve cuidar bem do nosso tempo. Separar tempo para todas as coisas. Quando eu digo que eu não tenho tempo para nada, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo 2 coisas. Se você em casa, vamos colocar, a gente é um retrato do que a gente é em casa, irmãs. A gente é um retrato do que a gente é em casa. Se em casa eu não consigo dar conta de nada, eu não consigo organizar nada, eu não consigo... Na igreja, não vai ser muitas vezes diferente, vai ser a mesma coisa.
Então, a questão da falta de tempo, quando eu revelo que eu tenho falta de tempo, eu não estou priorizando as coisas mais importantes, por isso eu digo que eu não tenho tempo. Se eu priorizar as coisas mais importantes, se eu tiver uma agenda... Gente, como é importante a agenda? Porque a gente não se esquece das coisas que são importantes para aquele dia. Então, eu preciso agendar o que realmente é importante. O que realmente é importante para que eu faça o que é importante e não tenha essa sensação de que eu não tenho tempo para nada. E aí, falando em tempo, a gente vai ler um versículo a respeito disso. Que está lá em Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, então eu preciso remir o meu tempo. Mas o que é isso? O que é remir o tempo? É a gente saber usar o nosso tempo, irmãs. Às vezes a gente pega o celular, quando você vê, isso aqui é horrível, gente. Você pega aqui um pouquinho, vou no Instagram, vou no WhatsApp, vou... Quando você vê, gente, já passaram às vezes até se bobear umas 2 horas. E você precisa se policiar. Porque nessas 2 horas você faria, de repente... Não estou dizendo que o celular, tá? Não é uma ferramenta preciosa, importante, tá? É muito importante. Poxa, ainda mais nessa pandemia, não é? Como a gente precisa usar esse celular para a gente fazer chamadas de vídeo, para a gente dar uma palavra de esperança, mas a gente precisa saber usar da forma correta, né? Então, esse versículo que a gente acabou de ler diz que a gente precisa remir esse tempo. Porque senão, irmãs, o que acontece? A mulher, ela trabalha muito, não é? Como nós trabalhamos? É muita coisa em cima da gente, irmãs. É muita coisa. Olha, a gente é serva do Senhor, aí a gente tem nossos cargos na igreja que a gente precisa, né, dar conta. A gente é mãe, né? A gente é esposa. Olha quanta coisa que a gente tem que quanto papel que a gente tem que exercer, quantas coisas, quantas tarefas, não é? Então, se a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, irmãs, certa vez uma pessoa esqueceu todas as suas senhas. Ela esqueceu todas as suas senhas. Ela precisava de saber a senha porque ela precisava ir para casa. Ela não tinha dinheiro nenhum na bolsa. Como eu vou para casa? Ela morava longe. E aí, ela simplesmente apagou da mente dela. Ela falou, não, mas eu vou lembrar da outra. Aí ela entrou na fila, não, mas nem a outra eu lembro, porque ela queria tirar o dinheiro para poder ela ir para casa. Ela não conseguiu lembrar. E aí ela foi embora, ela conseguiu achar umas moedinhas, catou umas moedinhas lá na bolsa e conseguiu o valor certinho. Aí ela disse para mim, Ana, quando eu estava na metade do caminho, já na van, na época ela pegou uma van, ela disse que lembrou, veio tudo na mente dela, ela lembrou. Quando ela não estava mais sob pressão, ela lembrou. E aí ela foi ao médico para ver o que estava acontecendo. Ela estava com algum problema? O que estava acontecendo com ela? E aí o médico falou, vocês mulheres se obrigam a saber muitas coisas, a dar conta de muitas coisas. Tenha essas senhas anotadas num lugar onde você saiba, onde alguém de sua confiança também saiba, e você não é obrigada a saber. Chega um momento que o que acontece com a nossa mente? Acontece que a gente fica sem saber o que fazer, e a gente fica nessa situação que essa pessoa ficou. Não é verdade? Porque a gente se obriga a dar conta de muita coisa. Então, no serviço do Senhor é assim também. A gente não precisa, irmãs. Tem muitas pessoas que têm dons diferentes, não é? E nós somos uma igreja grande. Então tem trabalho para todo mundo. E a gente precisa saber, aprender a separar o nosso tempo. E vamos ver o 5º ponto, que eu já estou falando muito. 5º ponto é a insensibilidade da ingratidão. Às vezes a gente acha, isso vem atrapalhar, porque às vezes a gente quer que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Não é verdade? A gente faz, né? Por mais que a gente diga que não, mas a gente às vezes quer ser reconhecida. Mas na verdade, irmãs, essa questão da gente querer muito esse reconhecimento atrapalha.
Atrapalha porque a gente, às vezes, vai ver que as pessoas não reconhecem o que a gente está fazendo. As pessoas não reconhecem o nosso trabalho. E essa falta de reconhecimento vai gerar tristeza no nosso coração. Mas a gente deve fazer como fazendo para quem? Para o Senhor. E aí o Senhor vai sempre recompensar. O Senhor vai sempre se alegrar daquilo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo para Ele. Não é para ser reconhecida. Não é para ser reconhecida. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Cada um tiver feito. Se a gente fizer dessa forma, a gente não vai se entristecer quando alguém não reconhecer, porque a gente fez como para o Senhor. E é Ele que recebe ou não, que se alegra ou não daquilo que eu estou fazendo. E o último ponto é que a nossa motivação a servir, a trabalhar para o Senhor precisa ser o amor. É o amor. Nós não seremos conhecidos pelo poder. O pastor fala muito sobre isso. Uma igreja, ela não é conhecida pelo seu poder, mas ela é conhecida pelo seu amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se você trabalhar muito, não é se você fizer muito em prol do serviço do Senhor, mas é se você viver em amor. As pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, porque vocês se amam, porque vocês amam a Deus em primeiro lugar e, amando a Deus, amam o próximo. E essa deve ser a nossa motivação para a gente enfrentar esse desânimo em tempo à pandemia. Isso assola todo mundo, isso nos assola. Sexta-feira passada, irmãs, eu acordei com um desânimo tão grande, que as irmãs nem imaginam. Em sexta-feira, irmãs, eu passei por uma experiência que eu acordei muito desanimada. Eu estava com meu corpo totalmente sem forças. E a parte da manhã eu trabalhei empurrada. Sabe, o que você fazer as coisas e ficar, tem que terminar logo isso, porque eu estava muito cansada, esgotada. O meu corpo pedia cama. E eu dormi a tarde toda, dormi de 3 horas até 6 horas, coisas que eu não faço. Mas depois vem o Senhor e nos restaura e traz a força que a gente necessita. É normal a gente ficar desanimado diante de tudo. Na véspera eu tinha feito uma visita a uma grande amiga que perdeu o seu companheiro. Eu acho que aquilo pode também ter me feito, causado aquele desânimo, aquela tristeza dentro do meu coração. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso ser. Ele sabe por que nós estamos fazendo as coisas. Então, que nós possamos priorizar todas essas coisas que são importantes aqui que foi falado hoje. Eu queria só terminar com o Salmo 126, versículos 3 a 6. Salmos 126, de 3 a 6. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feitos. E o Senhor é a nossa alegria. Ele é a sua motivação para você servi-lo. Tudo que você fizer, faça como fazendo para o Senhor, e Ele te recompensará. E Ele se alegrará de tudo que você tem feito para o reino dEle, porque é para o reino dEle, não é para nós. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém?
Quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade seguirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer.